Ou seja, Mari, pelo que eu entendi, aquela senhora também tinha um pacto nessa religião e tinha oferecido seu primeiro filho como sacrifício e pagamento pelo mesmo. E aí eu fui ligando os pontos. Ela tinha ofertado a minha sobrinha. Não estava claro, mas para quem entende, dava para decifrar. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Mariana e este aqui é o canal Fadinha do Sobrenatural, meu canal. Eu espero que todos vocês estejam bem. Vamos aqui de relatos sobrenaturais para vocês. Vou contar para vocês 2 relatos agora sobre pactos. E eu espero que vocês gostem. Deixe aí seu like, hypa também o vídeo, se inscreva se você ainda não é inscrito e ativa também o sininho para você não perder nenhuma novidade de vídeos novos aqui do canal. Se você tiver algum relato, quiser me enviar, o e-mail está aqui na descrição, assim como o link das minhas outras redes sociais também. E eu acho que eu já falei tudo. Deixa eu mandar um beijo para vocês. Vou ter que pegar aqui o celular. Eu vou fazer o seguinte: o YouTube, ele não mostra muito lá as pessoas, todos que comentam sempre, ele mostra só alguns. Então eu vou entrar aqui no vídeo e vou mandar beijo para vocês dos últimos 3 vídeos aqui. E um beijo então para maravilhosa Marta Santos, o Carlos Dalvan, Merilane, a Edna. Aí tem a Merilane aqui de novo, o Thiago Castro, Marcelo Ramos, Jaine Barros, Maria Severo, Gioli, Dário José, Alexia 9999. E também pra... deixa eu ver aqui. Essa aqui não tá aparecendo lá, mas ela pediu um beijo aqui, ó. BTS Apobang, acho que é assim, BTS Apobang, né? Ela falou aqui: oi Fadinha maravilhosa, eu entrei há pouco tempo no seu canal e sempre que posso assisto 3 vídeos de uma vez. Te adoro, manda um beijo pra mim. Na próxima, sou fã do BTS. Quem não gosta, né, gente, do BTS? Mas é isso, queria mandar um beijo pra vocês. E agora sim, chega de papo, chega de enrolação e vamos aqui para estes relatos sobre pacto. 2 relatos aí para vocês. E o primeiro relato é este aqui: fiz um pacto com um espírito. Oi Mari, tudo bem? Eu espero muito que sim. E olha Mari, o que eu vou contar aqui, eu sei que pode parecer invenção, mas eu juro pela minha mãe que isso aconteceu comigo há uns 4 anos atrás, quando eu estava numa fase horrível da minha vida. E já quero adiantar que essa fase da minha vida, eu sei que não justificaria fazer o que eu fiz. Na época eu tinha 29 anos. Eu morava sozinho numa casa alugada em Sorocaba. Eu estava cheio de dívidas, devendo cartão de crédito, financiamento atrasado, nome quase indo pro Serasa de novo. Minha ex tinha ido embora fazia poucos meses. Eu comecei a entrar numa depressão meio pesada. Eu não saía mais direito de casa, só trabalhava, chegava em casa e ficava sentado no escuro, vendo algum vídeo aleatório no celular. Isso tudo para tentar me distrair. Eu sempre fui meio impressionado com essas coisas de ocultismo, rituais e essas histórias que aparecem na internet de madrugada, principalmente nesses aplicativos de vídeo curto. Sempre aparece alguém falando sobre pactos e essas coisas. Eu nunca levei a sério de verdade, mas também nunca gostei de brincar com isso, pois eu acho que quando a gente não conhece um determinado assunto, temos que pelo menos respeitar. Verdade, concordo com você. Numa madrugada, eu estava vendo uns vídeos num aplicativo. Eu acho que esse aplicativo na realidade era gringo, daqueles que você entra sem querer e depois fica arrependido. Tinha um cara contando que existia uma espécie de pedido,
que você podia fazer sozinho, sem precisar vender sua alma nem nada disso e sem precisar pagar para fazer rituais caríssimos. Segundo ele, bastava escrever no papel exatamente o que você queria e deixar num lugar abandonado antes da meia-noite dentro de um cemitério. Isso é ridículo, né? Mas naquela época a minha cabeça já estava uma confusão doida. E como eu estava desesperado, eu pensei, por que não? No outro dia eu saí do trabalho já decidido a fazer tudo aquilo. Até hoje eu tenho vergonha de admitir que eu fiz isso. Eu passei numa papelaria, também comprei uma vela preta, porque o cara do vídeo falava que precisava, e eu fui num cemitério velho, que tem perto de uma estrada que passava ali perto da cidade. Nem sei se ainda existe, porque nunca mais passei por lá, e já faz muito tempo que eu não moro mais nessa cidade. Eu lembro que estava um frio desgraçado naquela noite. Não era um frio normal, e isso eu tenho certeza. Era aquele friozinho úmido, sabe quando tá caindo sereno? E quando você anda de moto, como eu estava no momento, parecia que o frio estava cortando a minha pele. E como eu disse, né, eu ainda fui de moto no meio desse frio. Então eu cheguei nesse cemitério com meu corpo inteiro tremendo. Escrevi num papel meu pedido, pedindo uma vida melhor, dinheiro, boas oportunidades. Só isso, nem pensei muito. Entrei no lugar lá no cemitério, pulei o muro, para falar a verdade, porque o portão estava fechado. O silêncio lá dentro era absurdo. Não tinha cachorro latindo ao redor e não tinha carros passando. E isso dava ainda mais medo. E eu lembro perfeitamente que tinha um cheiro muito estranho no ar. Era um cheiro tipo de ferrugem, misturada com vela, típico cheiro de cemitério. Eu fui até a capelinha velha que ficava no fundo do cemitério, bem mal cuidada, quase caindo aos pedaços. O teto dela estava cheio de infiltração e tinha umas imagens de santos quebradas no chão, coisas que muita gente faz. E também várias marcas escuras na parede que eu preferi nem olhar direito, mas acredito que eram mofos. Sem falar de vários restos de velas, o que era comum, e tinha até mesmo velas acesas, que acredito que alguém tinha ido lá à tarde e acendido, uma prática comum dentro do cemitério. Então, acendi a minha vela ali naquela capela e, cara, eu queria muito conseguir explicar o que aconteceu depois, mas é muito difícil, porém eu vou tentar. No começo não teve nada de sobrenatural, nem susto. Foi justamente isso que me deixou mais nervoso, pois eu estava naquela ansiedade que aconteceria alguma coisa. O lugar simplesmente ficou silencioso, silencioso até demais, e a minha audição ficou um pouco abafada. Igual quando você mergulha fundo numa piscina e seu ouvido enche de água. A chama da vela começou a entortar. Ela ficou bem alta e foi entortando para os lados, como se movesse muito. Mas assim, não apagava e não ventava lá dentro. E eu comecei a sentir uma sensação muito ruim. Como se estivesse alguém parado atrás de mim, esperando eu virar. Mas eu não virei, eu apenas travei. E aí eu ouvi uma voz baixinha bem perto do meu ouvido esquerdo. Tem certeza? Eu ouvi claramente isso. E nesse momento eu gelei inteiro. Não era assim uma voz na minha cabeça, como telepatia, como acontece em muitos casos. Eu ouvi de verdade. Quando eu virei, não tinha ninguém. Só que aí eu percebi uma coisa que me apavorou no momento. A porta da capela, que estava aberta antes, agora estava fechada, o que não fazia sentido. Eu tenho certeza absoluta que não tinha vento nenhum no momento. E eu não escutei aquela porta se fechar atrás de mim. Eu comecei a entrar em pânico.
e me veio um pensamento: vou apagar essa vela, pegar esse papel e vou embora e pedir desculpa, pois eu não quero mais continuar. Só que quando eu peguei o papel do chão para poder ir embora, a hora que eu encostei nele, parecia que a minha mão queimou. Não queimou de machucar, era uma sensação estranha, como se o papel estivesse muito quente. Eu larguei aquilo na hora e ele acabou caindo, passando por baixo da portinha da capela. A vela, nesse momento, ela apagou. E naquele segundo eu ouvi um barulho estranho vindo do lado de fora da capela. Era como se fosse passos pisando na brita do cemitério, pois entre os túmulos eram aqueles caminhos de britas. Era como se alguém estivesse andando devagar, só que ao redor da capela. Eu fiquei sem coragem nenhuma de abrir a porta. O meu coração estava tão acelerado que eu comecei a ficar meio tonto. E aí os passos pararam e fez aquele silêncio perturbador de novo. E do nada alguém bateu na porta, bateu 3 vezes. E eu confesso para vocês que eu nunca senti um medo tão forte daquele jeito na minha vida. O pior ainda foi o que veio depois. Uma voz de um homem falou do lado de fora: você quer a minha ajuda? Então abre. Eu juro que eu comecei a chorar ali dentro que nem uma criança. E só aí eu pensei na burrada que eu estava fazendo. Eu tentava convencer a mim mesmo que era algum morador de rua brincando comigo, ou até mesmo algum vigia ali no cemitério. Mas no fundo eu sabia que tinha alguma coisa errada e acreditava que não era nenhuma dessas 2 possibilidades que eu cogitei acima. Tinha algo naquela voz que parecia vir de longe e perto ao mesmo tempo. Eu confesso que é uma sensação estranha e não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Eu fiquei parado, sem responder, ainda chorando. E aí eu ouvi uma outra coisa, como se fosse uma respiração muito forte e alta. Como se alguém muito grande estivesse encostado ali na capela. E então começou um cheiro horrível. Eu senti primeiro um cheiro de podre, acho que carne estragada, e depois um cheiro de terra molhada. Meu estômago começou a embrulhar na hora. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali travado, mas em algum momento eu criei coragem e acabei empurrando a porta. E não tinha ninguém, só o cemitério vazio. Mas tinha uma coisa no chão. Lembra o meu papel? Que na hora que eu soltei ele passou por debaixo da porta? Pois é, ele estava do lado de fora, dobrado. E quando eu peguei ele, por fora, do lado avesso do meu pedido, estava escrito com uma letra que não era minha, e eu juro para vocês que o papel era novo e não tinha nada escrito nele antes. Eu só tinha escrito o meu pedido. E do lado avesso ao meu pedido estava escrito, parecia até mesmo com sangue, a palavra aceito. Eu larguei aquilo e saí correndo igual um maluco. Nem peguei a vela, nem olhei para trás. Pulei o muro até sem perceber. Subi na moto tremendo e eu tremia tanto que eu deixei ela morrer 2 vezes antes de conseguir sair dali. O problema é que as coisas começaram a mudar depois disso. Mudar para melhor. E assim, foi tudo muito rápido. Na mesma semana eu recebi uma proposta de um emprego muito melhor. Uma dívida antiga minha simplesmente sumiu do sistema do banco. Disseram que foi engano e ainda me indenizaram por isso. Minha vida começou a dar certo num nível assustador. Nem eu estava botando muita fé nisso. O dinheiro ia entrando, muita gente me procurando para trabalhar, oportunidades aparecendo do nada. Só que junto com isso, eu comecei a ter algumas coisas estranhas. Eu estava acordado e começava a ouvir vozes, que nem eu ouvi no cemitério. E sempre pedia velas e orações, e às vezes também em sonho. Isso acontecia.
Hoje eu frequento um terreiro de quimbanda e já contei isso ao pai de santo de lá. E ele me disse que eu dei foi muita sorte, pois eu fiz um pacto com um espírito. Mas, ao que tudo indica, é um espírito bom, que me ajuda a evoluir abrindo os meus caminhos. Mas, em troca, ele quer ali orações e velas para poder evoluir também mais rápido. Ele disse que poderia ter vindo no lugar um quiumba, ou até mesmo coisa pior. E ele também falou que era para mim fazer sim as orações e ofertar as velas, só que no cemitério, de preferência no cruzeiro, já que o espírito me ajudou e me ajuda. E assim, depois que eu comecei a fazer isso, os sonhos e aquelas vozes realmente pararam e a minha vida continua progredindo. Bom, Mari, este foi o meu relato. Como eu disse, eu sei que parece loucura, mas não é. Eu espero que possa escolher ele para contar e muito obrigada. Muito obrigada a você por ter enviado. Achei muito interessante seu relato. Só um minuto, gente, que hoje eu não tive tempo de separar. Aí eu tô abrindo aqui por alto no e-mail. Só pus aqui a palavra pacto e tô lendo os primeiros que tá aparecendo aqui. Então, ele fez um pacto, ele viu isso na internet. E, gente, olha, por mais que ele fez e pra ele deu certo, muito cuidado vocês verem aí qualquer tipo de ritual na internet. Seja pra fazer um pacto, seja pra fazer uma, como eu posso dizer, simpatia ou coisa do tipo. Tenham muito cuidado, porque a gente nunca sabe o que tá do outro lado, né? Quem que vai atender o seu pedido ali. Tem que ter muito cuidado. Como o pai de santo disse pra ele, ele deu sorte que foi um espírito bom, do bem, assim, parece, né? E ele, realmente, o espírito, quando um espírito te ajuda, ele sempre, né, vão querer algo em troca. E ele ainda quer coisa fácil, né? Oração, vela, né? Eu acho que esse espírito, ele acredita que fazendo isso, ele vai evoluir mais rápido, mas mesmo assim precisa ali de uma luz, né, da vela e orações. Mas o que eu acho estranho aqui, será que realmente você fez um pacto, né, que você acredita que você fez um pacto, ou você, como eu posso dizer, você estava ali tentando fazer alguma coisa, esse espírito viu ali seu desespero e resolveu te ajudar também em troca de você ajudar ele a evoluir. Não deixa de ser, né, um acordo ali, um pacto. Mas assim, eu achei interessante este relato, né? É claro que não deixa de ser perigoso. E por mais que eles não tenha falado ali que a sua alma não precisava ofertar a alma, como a gente vê em muitos casos, eu acredito que tudo tem um preço. Apesar que muitas pessoas, quando a gente fala de pactos e você dá a sua alma em troca, muitas pessoas dizem que isso não é possível, porque a sua alma não te pertence, né? Ela pertence ao Criador, né? A gente vê isso muito em vários relatos. Então, assim, são várias contradições, né? Dizem que a nossa alma não nos pertence, que não podemos dar algo que não é nosso, né? Nós apenas fazemos uso dela. Ai, gente, é complicado de explicar. Mas assim, eu achei interessante este relato. Já falei pra caramba. Vamos aqui pro próximo relato, que se chama Minha Irmã Sacrificou a Própria Filha. Oi, Mari, pode me chamar de fulana. E olha, eu nunca pensei que fosse mandar alguma coisa assim pro canal, porque até hoje eu mesma tento achar uma explicação racional para tudo isso, pois é muito complicado e difícil acreditar. Uma parte de mim queria acreditar que a minha irmã estava perturbada, traumatizada ou inventando coisas ali na própria cabeça dela. Mas depois de tudo que eu vi e que eu li, sinceramente eu não consigo mais acreditar nisso. E eu quase não tenho dúvidas mais
do que ela foi capaz de fazer. Bem, eu prefiro não falar meu nome verdadeiro, nem a cidade, nem o estado, e também não colocarei nomes aqui. Eu acho mais fácil assim. Só vou dizer que somos do Nordeste e que isso aconteceu entre os anos de 2017 e 2024. A minha família inteira ainda vive na nossa cidade natal, no Nordeste, assim como eu. E eu morro de medo de alguém ligar os pontos e descobrir que somos nós. Bom, eu e a minha irmã sempre fomos muito diferentes, em tudo. Eu sempre fui muito mais quieta, trabalhadora, muito pé no chão. Já ela era totalmente sem limite. Desde adolescente fazia o que queria, saía escondida e se envolvia com gente errada. Nunca ligava para as consequências das coisas. Ela engravidou com 15 anos. Para mim, aquilo nunca foi o problema. A vida acontece e isso é normal acontecer. O problema é que ela nunca teve cabeça para ser mãe. Minha sobrinha praticamente cresceu sendo cuidada pela minha mãe e por mim, enquanto a minha irmã sumia em festas, arrumava um namorado atrás do outro e vivia sempre metida em confusão. Meu pai já teve que tirá-la da prisão porque ela se envolveu com gente errada e foi presa 2 vezes por causa disso. Quando a minha sobrinha tinha 3 anos, minha irmã resolveu ir para São Paulo, dizendo que aqui no Nordeste não tinha oportunidades para ela. E contra nossa vontade, ela levou a menina junto. No começo, a gente quase não tinha contato, porque ela trocava de número de telefone direto. Simplesmente ela colocava o número de uma operadora e não pagava o plano, e aí ia trocando de número. Às vezes ela ligava chorando, dizendo que estava passando fome, pedia dinheiro, e os meus pais, mesmo sem condição, davam um jeito. Outras vezes ela sumia por meses e até semanas. Minha mãe sofria muito porque sabia que a neta estava no meio daquela bagunça toda e com certeza estaria sofrendo por causa das irresponsabilidades da própria mãe. Depois de um tempo, ela começou a melhorar um pouco de vida. Disse que tinha conseguido um emprego numa casa de família. Só que um dia veio a notícia que acabou com todo mundo. Minha sobrinha morreu. Segundo a minha irmã, ela passou mal de madrugada, teve um negócio repentino que ela não sabia explicar e foi levada para o hospital, mas ela não resistiu. E eu lembro até hoje do desespero dos meus pais nesse dia, principalmente a minha mãe. A gente queria muito trazer o corpinho dela para cá, enterrar perto da família, mas minha irmã falou que era caro demais, o transporte, documentação e tudo mais. E eu acredito que isso ela não mentiu. E disse que enterrou ela em São Paulo mesmo. Mas hoje eu tenho as minhas dúvidas se ela realmente foi enterrada. Foi uma dor horrível, mas ninguém desconfiou de nada. E aí o tempo passou. Só que uns 2 anos depois, a minha irmã começou a aparecer diferente pelas redes sociais. Muito diferente. Roupas caríssimas, almoços, jantares em restaurantes finos, acompanhada de pessoas estranhas, viagens pelo Brasil e até mesmo fora, carro novo. E detalhe, ela nunca estudou na vida, nunca trabalhou em empresa grande, nem nada. Trabalho de empregada doméstica, eu acredito que não pagaria isso tudo. Do nada ela apareceu dona de uma cafeteria linda e depois abriu 3 mercadinhos de bairro, em 3 bairros diferentes, próximos ao que ela morava. E não era coisa pequena não, parecia que o dinheiro simplesmente vinha para as mãos dela. Minha mãe até falava, até que enfim ela está vencendo na vida, apanhou juízo. Mas eu achava tudo muito estranho, porque aconteceu tudo muito rápido. Ela até começou a ajudar a nossa família e faz isso até hoje.
Disso eu confesso que eu nunca pude reclamar. Só que ano passado ela me chamou para passar um tempo em São Paulo. Disse que estava com muitas saudades e queria me ajudar também em essas coisas. Quando eu cheguei lá, eu fiquei em choque. A casa dela parecia casa de gente milionária. Tinha 2 mulheres que trabalhavam lá, ela tinha até motorista. Um carro bem luxuoso, roupas de marcas espalhadas pelo closet, e a minha irmã agindo como se aquilo fosse normal, como se ela sempre tivesse tido aquela vida. Ela disse que eu poderia trabalhar em um de seus supermercados como gerente, como encarregada ali pelo supermercado. Só que eu não sentia, sabe, vontade de trabalhar com ela. A casa dela tinha alguma coisa ali que me incomodava muito. Eu não sei explicar direito, Mari. Eu senti um clima pesado ali, principalmente à noite. Eu não conseguia ficar à vontade lá. Teve uma madrugada que eu acordei sentindo um cheiro muito forte de incensos, vela, mesmo assim sem ter nada queimando, pois eu levantei e olhei cada canto da casa. Eu também ouvi gente conversando na área da piscina umas 2 vezes, e quando eu olhava não tinha ninguém. E a minha irmã, ela mudava de comportamento muito rápido. Tinha hora que ela estava super normal e outras horas parecia fria num nível assustador. Uma noite ela saiu dizendo que tinha um compromisso muito importante e falou que eu não poderia ir junto, porque era coisa da religião dela. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Desde pequena, ela sempre teve mania de escrever diários. Quando a gente era pobre, ela escrevia até em cadernos de escola normal, aqueles bem baratinhos. Então eu pensei, será que ela ainda faz isso? Pois eu sentia que tinha algo errado, o meu 6º sentido dizia isso. Eu sei que foi errado mexer nas coisas dela, até hoje eu me sinto mal por isso, mas parecia que tinha alguma coisa me dizendo que eu tinha que descobrir o que estava acontecendo. Então fui até o quarto dela, enquanto ela estava fora, e procurei no closet, nas gavetas, até encontrar vários caderninhos antigos guardados dentro de uma caixa e alguns diários. Eu comecei a ler, e foi ali que a minha vida virou de cabeça para baixo. No começo, ela contava das dificuldades que passou quando chegou em São Paulo. Dizia que ela e a minha sobrinha passaram fome de verdade. Teve um trecho dela falando que pediu esmola com a menina no colo. Depois ela contou que conseguiu um trabalho de doméstica numa casa de gente rica. E lá aconteceu uma das piores fases da vida dela. Segundo ela, o patrão abusava dela. E foram várias vezes. Ela dizia que tentava reagir, que tentava fugir, mas ele ameaçou fazer mal e abusar da própria menina, da filha dela. E se ela contasse qualquer coisa para a mulher dele, ele dizia que a esposa jamais acreditaria nela, por ela ser só uma empregadinha. Eu confesso que eu chorei muito lendo aquilo, só que depois disso, ela conseguiu largar esse emprego e foi trabalhar na casa de uma senhora mais velha, que eu cheguei a conhecer. E a partir desta parte que fica tudo bizarro. Ela descrevia essa mulher como alguém muito poderosa. Dizia que ninguém do bairro gostava dela, que ela recebia gente importante na casa, pessoas famosas, políticos, gente de televisão. Essa senhora começou a ajudar muito ela, dava comidas, roupas, ajudava com a menina e ainda pagava a ela um bom salário. Ela disse em uma página que contou tudo o que sofreu. E essa senhora disse que ajudaria, caso ela quisesse. Depois ela começou a escrever que foi apresentada por essa senhora para uma certa religião. Mas ela nunca dizia exatamente o nome dessa religião no diário, só colocava que era uma religião.
só falava que era coisa fechada e que poucas pessoas podiam participar, e que ela deu sorte por ser escolhida e que essa senhora iria apadrinhá-la. E quanto mais eu lia, pior ficava. Ela escreveu em uma das páginas que fez um pacto. Eu não sei se era com o diabo, com alguma entidade ou com pessoas perigosas usando a fé para manipular os outros. Eu sinceramente não sei, pois ela não deixa isso muito explícito lá. Ela só escreveu que fez um pacto na religião. Mas ela escreveu que esse pacto mudaria a vida dela para sempre, que teria muita prosperidade, proteção e dinheiro. Só que teria um pagamento, e que esse pagamento seria o que ela mais amava. Eu comecei a passar mal lendo aquilo. Nas páginas seguintes, ela descreveu coisas sobre minha sobrinha. Falava que às vezes se sentia culpada, mas que foi necessário o que fez. Dizia também que os filhos ela poderia ter mais futuramente, mas oportunidades igual àquela não apareceria duas vezes. Maria, eu lembro da sensação que eu senti lendo aquilo. Meu corpo inteiro gelava, eu sentia calafrios, arrepios. Tinha uma parte que nunca saiu da minha cabeça. Ela escreveu mais ou menos assim: agora eu entendo porque a madrinha suportou perder o primeiro filho. Madrinha é como ela chama aquela senhora, a mesma que levou ela na religião. Ou seja, Mari, pelo que eu entendi, aquela senhora também tinha um pacto nessa religião e tinha oferecido seu primeiro filho como sacrifício e pagamento pelo mesmo. E aí eu fui ligando os pontos. Ela tinha ofertado a minha sobrinha. Não estava claro, mas para quem entende, dava para decifrar. Eu fechei o caderno na hora, mas depois eu continuei lendo, porque eu achei que entenderia o que mais tinha acontecido e o porquê uma mãe chegaria a esse extremo. Ela dizia mais à frente que depois do pacto as portas se abriram, que o dinheiro começou a fluir, que as pessoas certas apareceram no caminho dela e que tudo estava dando certo. Também falava que precisava frequentar algumas reuniões, umas festas com pessoas influentes para manter o acordo ativo. E aí veio uma das piores partes. Segundo ela, esse pacto tinha uma validade de 13 anos. E depois desse tempo, ela não perderia o que já conquistou. Mas caso quisesse continuar crescendo, teria que fazer uma nova oferta. Só que desta vez não precisaria ser do próprio sangue. Eu fiquei desesperada lendo aquilo, porque aquilo podia significar qualquer coisa. Tá nítido que era um novo sacrifício. Só não sabia o que significava, se seria de um animal, adulto ou mais uma criança. Só estava falando que não precisaria ser do próprio sangue. Nessa hora, eu, muito nervosa, escutei um barulho, só que eu travei e eu notei que a minha irmã tinha chegado. Ela entrou no quarto e acabou me pegando, lendo ali o diário. Eu nunca vou esquecer da cara que ela fez. Ela não fez cara de raiva normal, parecia que estava com um ódio tremendo. Ela arrancou ali o diário da minha mão e começou a gritar, perguntando o que eu estava fazendo. Eu comecei a chorar e perguntei se aquilo tudo que eu li era verdade. Ela mudou completamente. Antes furiosa, ficou calma até demais. Ela sentou-se na minha frente e disse que aquilo era coisa da cabeça dela, que escrevia aquelas coisas porque não aceitava a morte da filha, que era uma forma de fugir da realidade. Mas olhando no olho dela, eu não conseguia acreditar. Por que uma pessoa inventaria aquele contexto macabro, sacrifício e coisa do tipo, que era muito pior do que realmente achávamos que tinha acontecido com a minha sobrinha? Pois agora eu já tinha aquela dúvida que a minha sobrinha não tinha morrido do jeito que ela falou. Se fosse o contrário, eu confesso para vocês que eu acho que até faria sentido. Se todo mundo soubesse que a menina morreu num ritual e ela inventasse outra história.
mas ali não. Para a família inteira, a minha sobrinha tinha morrido de um mal súbito. Então, por que inventar escondido que sacrificou a própria filha? Aquilo não saía da minha cabeça. Eu até perguntei a ela onde que estava o túmulo da minha sobrinha que eu queria visitar, mas ela me enrolou esses 5 dias que fiquei na casa dela e ela não me mostrou. Disse que me levaria, mas nunca me levou. E por isso que fica a dúvida, que eu acho que a minha sobrinha nunca foi enterrada em nenhum cemitério. No outro dia eu arrumei as minhas malas e fui embora. Só que antes de eu sair, ela falou uma coisa pra mim. Ela disse que eu poderia contar pra quem eu quisesse. Sem prova nenhuma, ninguém acreditaria. E ela estava certa. O diário provavelmente ela deve ter destruído. Eu fui embora, só que eu saí de lá com a certeza que realmente a minha sobrinha foi morta em um ritual. Ainda mais depois do que ela falou. Eu nunca mais voltei lá e acabei cortando os contatos. Hoje em dia ela continua rica, cada vez mais, e ajuda a nossa família. Eu não aceito mais nada dela. Hoje sou casada e não moro com os meus pais. Eles nem imaginam o que eu descobri. E eu não pretendo contar porque eu sei que eles não merecem sofrer por isso. E eu continuo tentando convencer a mim mesma de que aquilo tudo era só uma mulher traumatizada escrevendo absurdos. Mas no fundo, eu acho que a minha irmã realmente entregou a própria filha por dinheiro. E o pior é que parece ter funcionado. Mari, lembra que eu disse que esse pacto tem duração de 13 anos? Bom, minha mãe me contou recentemente, semana passada, que a mesma está grávida novamente. Ninguém sabe quem é o pai, mas eu confesso que temo pela vida dessa criança. Bom, Mari, este foi o meu relato, gostaria da sua opinião. Se acaso isso tiver um novo capítulo, eu trago aqui. Mas eu espero que não tenha mais que escrever mais nada sobre isso. Um beijo grande, que Deus lhe abençoe. Desculpe pelo texto grande e por qualquer erro que possa conter. Muito obrigada por ter enviado. E olha, é aquela coisa, a gente não quer acreditar, né? Mas depois do que você disse, que você leu isso no diário, eu, assim, não sei nem o que comentar, pra te falar a verdade. Porque, assim, pra mim, na minha cabeça, passa uma cena muito forte, né? Quando se trata de pais que fazem isso com os próprios filhos, né? E essa coisa aí, quando você saiu, ela falou que se você contasse, ninguém acreditaria. Realmente, ela só confirmou que tem algo ali estranho. E depois de tudo que você leu, pra mim, minha opinião, está provado que ela realmente fez alguma coisa. Não podemos provar, realmente, não podemos provar, mas ela praticamente está muito explícito pelo que você falou aqui, né? Aquela coisa, você, para quem entende, né? A gente vai ligando os pontos e acaba descobrindo, né? Eu também acredito que ela tenha feito, né, alguma coisa contra a filha, né, para conseguir ali esse pacto, ter entregado algo valioso, né? E o que me preocupa aqui é esse final que você disse, né, que o pacto tem uma duração de 13 anos e que a sua mãe contou que ela está grávida. Será que essa criança vai ser usada para essa finalidade, né? Só não entendi muito a linha do tempo, 2017, 2018, 2019, dá 6 anos, né? 2020, 2021, 2022, 23, 24, 7 anos. Foi entre esses anos que aconteceu tudo isso. Não tem quando a sua sobrinha morreu, mas eu acredito. Então foi mais ou menos isso. Deve que ela veio para São Paulo e já deve estar vencendo aí esse prazo também. Mas assim, um pouco forte, pesado. Muito obrigada por ter enviado e eu também espero, deixa eu só arrumar aqui, eu também espero que não tenha continuação para este relato.
tá? Mas se acaso tiver, você manda aqui pra gente. No mais é isso, muito obrigada mais uma vez, obrigada a você que ficou comigo até o finalzinho. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.